Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui através da TV Votorantim, canal 10, nesse momento em que nós, através do programa Aprofundando na Fé, nós vamos buscando uma reflexão para nós nos aproximarmos de Deus. É necessário que nós nos aproximemos de Deus. Continuando um pouco daquilo que nós estávamos falando ontem, esse tema, ele é um tema que nós precisamos viver bem atentos, né? É preciso que haja uma reflexão bem profunda. Daí nós vamos falar da relação com Deus e com o próximo na revelação, né? Então, é necessário que nós tenhamos um relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. É necessário, né, que nós também vivamos essa proximidade com Deus. Deus nos chama a essa proximidade, como no domingo, né, no 28º domingo do tempo comum, Deus nos chama a essa proximidade, né, para que nós vivamos pela sua palavra, vivamos pela sua sabedoria, né, pela orientação de Deus, nós dirijamos a nossa vida, né? Então, nós vemos aí que um fariseu, um escriba, ele se aproxima de Jesus e pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então, perguntando isso, Jesus responde: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. Ouve Israel. A necessidade de ouvir a palavra de Deus, né? Nós precisamos ouvir, estar sempre atento. Deus, ele está querendo nos comunicar a sua verdade. Deus está querendo nos comunicar a sua realidade, aquilo que ele quer colocar dentro da nossa vida, para que tudo se harmonize, para que tudo viva em comunhão. Quantas e quantas vezes eu deixo de viver essa realidade? Quantas e quantas vezes eu deixo de ouvir a palavra de Deus? Eu não ouço a palavra de Deus. Ou se eu ouço, muitas vezes, né, eu ouço ela meio, sabe, sem atenção, não dou a devida atenção à palavra de Deus. Depois Jesus continua: amarás o teu Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. Amar a Deus é atender a Deus, estar sempre atento àquilo que Deus quer falar, àquilo que Deus quer colocar dentro da minha vida, né? Amar não é só da boca para fora, não é só se declarar. Às vezes a gente vê assim, né, muita declaração de amor, namorado principalmente, né, que ela depois casa, continua se declarando. Mas a gente vê que já não é mais, já não tem mais aquela atenção, já não atende mais como devia atender, né? Não tem dedicação, não existe uma dedicação mais. Quer dizer, amar a Deus é se dedicar aos projetos de Deus. A gente lá na família, né, nós temos o nosso pai. E quando nós amamos o nosso pai, nós atendemos o nosso pai. Atendemos em que sentido? Em fazer tudo aquilo que é orientado pelo nosso pai. É fazer com que os projetos do nosso Pai sejam o nosso projeto de vida. Tenha um único pensamento, um único sentido, né? Tem um único propósito. Amar a Deus é ter um mesmo propósito de Deus. Viver o mesmo propósito de Deus. Trabalhar as propostas de Deus. Isso é amar a Deus, né? Não é só da boca para fora. Os deonianos, eu leio muito a página deles, e eles falam assim, às vezes é muita conversa fiada, vira só em conversa o negócio, né? Vira, sabe, numa coisa assim, sabe, que a gente acha assim, que a gente vai convencer a Deus, de que Deus vai se sensibilizar com o nosso falatório, com a nossa conversaiada, sabe? E daí todas as coisas vão acontecer. Não dá certo, isso não. É preciso trabalhar no projeto de Deus, né? Fazer, né, com que o projeto de Deus cada dia mais ele vá se consolidando na sociedade, na família, na comunidade principalmente. Lá na comunidade. Às vezes as pessoas ficam bravas comigo. Eu quero dar um testemunho. Mas que testemunho? Não, viu? Testemunho é serviço.
Se Deus fez uma coisa boa para você, então, né, é para que isso também vá abranger a vida das outras pessoas. Vamos trabalhar, vamos anunciar Deus com obras, com serviço. Às vezes a pessoa fala assim: eu fui libertada disso, daquilo. Não vamos entrar em detalhes, em pormenores. Eu fui libertada, eu me libertei. E daí? Qual é o que pós-libertação? O que está acontecendo? Qual é o fruto disso? Isso produziu? Está produzindo alguma coisa? Será? Às vezes não, né? Isso aí, a pessoa fala que foi libertada, mas ela ficou no mesmo egoísmo, na mesma vaidade, sabe, na mesma ambição. Não foi libertado nada. Porque quando é libertado, como nós dizíamos ontem, né, quando nós recebemos a libertação, tudo isso sai de nós, tudo isso acaba, isso perde o sentido. E a gente começa a ser servidor, servir, né? Não agradar, não servir para agradar, mas servir num compromisso sério com o projeto do Pai, com o projeto de Deus. É como aconteceu com a sogra de Pedro. Quando Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra estava doente, com febre, está queimando de febre. E Jesus pegou a mão dela e falou para ela: levanta-se. Naquele momento a febre passou, acabou a febre. E o que ela fez? Ela imediatamente começou a servir. O testemunho da sogra de Pedro foi o quê? Serviço. Foi servir as pessoas. Esse evangelho tem uma pedagogia que nós devíamos trazer para dentro da nossa vida. Eu fui acolhido por Deus, Deus me acolheu, me libertou, me salvou. Eu tinha lá algo que estava me prendendo, que estava me escravizando, né? Seja uma doença, seja um problema financeiro, seja qualquer problema que eu possa ter. Aquilo lá estava me corroendo o meu ser. E eu precisei me libertar daquilo e Deus me libertou. E daí, depois disso, o que aconteceu? Virou falatório? O anúncio também vem através das obras, vem através do serviço, muito mais através das obras e através do serviço. Porque o anúncio deve levar a pessoa a servir. Como diz o evangelho de ontem, o evangelho de domingo passado, desse domingo que passou. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Olha. E às vezes nós nos esquecemos disso. Nós falamos assim: hoje eu tenho Deus na minha vida, tenho Jesus Cristo na minha vida. Você serve? Você faz da sua vida um dom? Você faz da sua vida um serviço ao próximo? Se não faz, você não tem Jesus Cristo coisa nenhuma. Não tem nada. Porque Jesus Cristo é serviço. Ele falou nesse domingo passado, no Evangelho, na missa. Então a gente vê que existe muito falatório, muita conversa fiada, né? Testemunho. Dá testemunho? Eu quero dar testemunho. Vai servir. Vá no hospital, né? Ficar uma noite com um doente que está necessitado, com uma acompanhante, né? Vá lá na casa de repouso dos idosos, onde as pessoas estão chorando lá, a necessidade de uma companhia, de trocar uma conversa, pensar. Às vezes a pessoa vai lá, converse com aquelas pessoas que estão lá, converse a respeito dos tempos passados, lembrar daquele tempo que passou, né, da vida, como que era boa aquela vida, né, trazer um pouco de paz no coração daquelas pessoas. É serviço. Isso é testemunho. Isso aí é testemunho. Nós precisamos dar esse testemunho. As crianças, acolher as crianças, todas as crianças. A criança é o ser mais frágil que existe. E nós precisamos acolher as crianças nas suas brincadeiras, ensinar as crianças a brincar. Hoje as crianças não aprendem a brincar mais, não sabem nem brincar mais. Por quê? Porque nós não estamos dando atenção às crianças. Às vezes fala: mas eu dou atenção para meus filhos. Eu dou atenção para as crianças. Compro brinquedo, Não, você está comprando para se ver livre das crianças. Pelo menos elas ficam num canto lá, entretidas com as coisas e esquece
né, não fica perturbando, não fica atrapalhando os meus afazeres do dia a dia, mas atenção mesmo, de verdade, né, uma conversa, uma orientação, um ensinamento, às vezes nós estamos esquecendo de dar. Nós não conversamos mais com os nossos filhos. O que está acontecendo é isso. Não existe mais diálogo entre nós e os nossos filhos, né? E é preciso que isso aconteça. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter essa prática, né, para que as coisas elas aconteçam. Eu não me libertei disso. Eu não recebi essa libertação ainda, né? Então, e daí cai naquele, eis aqui o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento maior do que esse não existe. Jesus Cristo, ele fala, não existe um mandamento maior, né, do que o amor a Deus e o amor às pessoas. A atenção à palavra, o amor a Deus e o amor às pessoas. Se a gente viver esses mandamentos, não precisa de mais nada. Já está tudo tranquilo. Não precisa mais de emendas, não precisa mais, né, de regulamentação. Esse é o mandamento, né? Então, para que nós recebamos a libertação, para que nós sejamos realmente libertados, para que a libertação ela aconteça em nós, né? Muitas vezes o nosso testemunho a gente procura a maneira mais fácil de fazer as coisas, procuramos atalhos, né? Até para o encontro com Deus nós procuramos atalhos, procuramos a facilidade das coisas, né? A gente tem essa prática muitas vezes na nossa vida de viver por atalhos. Não pode, sabe? A gente tem que, sabe, seguir os passos, né, dos projetos de Deus, passo a passo, cada passo no seu lugar, no seu momento, para que as coisas aconteçam direito, para que as coisas, né, é preciso. O que nós devemos fazer lá na nossa casa? Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Deus. Ouve, Israel, palavra, ensinamento de Deus, né? Trazer para dentro da nossa casa essa palavra. Às vezes eu não faço isso, né? Procurar refletir a palavra, não é ler. Já li, lê e sai correndo, né? Lê ali 2 versículos da Bíblia e sai correndo. Não é ler assim. É preciso ler, refletir, trazer para dentro da minha vida. A Igreja Católica, ela orienta, toda a liturgia da Igreja Católica, ela é orientativa. Para cada dia tem uma leitura do Antigo Testamento, tem um salmo e tem um trecho do Evangelho para nós lermos, né? Até as celebrações do dia da semana, do domingo, todo dia segue essa orientação. Então, dentro dessa orientação, a gente pode ler essa palavra, né, e trazer para dentro da nossa vida, fazer uma reflexão também, refletir. Daí, o que é refletir? Reflexo é algo que vem até nós e parte de nós. Isso é reflexo. Quando a gente direciona uma luz para um espelho, o espelho reflete essa luz. Ela bate no espelho. Então, refletir é viver aquilo que veio em nós. Fazer com que as pessoas também elas possam perceber que essa palavra ela veio até nós e está saindo de nós como gesto concreto, né? Então é necessário que nós todos os dias busquemos um diálogo com Deus através da palavra. Esse é o maior mandamento, é o primeiro de todos os mandamentos, disse Jesus Cristo. Primeiro de todos os mandamentos da lei de Deus. Viver a palavra, buscar a palavra. Todos os dias, buscar dar continuidade nesse diálogo com Deus, onde Deus nos fala. Deus, Ele continua dialogando conosco, trazendo palavras boas, palavras de vida para dentro da nossa realidade. E às vezes a gente deixa, né, não dá essa atenção especial a Deus, não dá atenção à palavra de Deus. É o primeiro de todos os mandamentos. Amar a Deus, né, sobre tudo, sobre todas as coisas,
como está escrito, o próprio Jesus ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. A partir do momento que a gente entra nesse diálogo com Deus, porque a gente possa, através desse diálogo, viver essa realidade desse projeto de Deus, fazer com que esse projeto, trazer para a nossa vida esse projeto de Deus. O projeto de Deus ele vai acontecer a partir do momento que a gente assume o nosso papel dentro desse projeto. Nós temos que assumir o nosso papel dentro desse projeto, porque senão nós vamos viver uma vida procurando um encontro com Deus e nunca vai acontecer esse encontro. Porque muitas vezes a gente quer a coisa prontinha. Eu sempre falo assim, às vezes a gente pensa que Deus é como aquele entregador de pizza que vem na nossa casa. Vem com a pizza quentinha dentro de uma caixa cortadinha já, só comer. Não. Deus ele oferece para nós conquistas. Nós temos que... A nossa vida é feita de conquistas. E nós precisamos viver essas conquistas. Deus ele dá toda a condição para nós conquistarmos tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. O problema é que muitas vezes nós queremos muito mais do que nós necessitamos. Esse é o grande problema. Às vezes a gente nunca se satisfaz. Nós somos seres insaciáveis, sabe? Nunca somos saciados. Por mais que nós tenhamos, nós não somos saciados. Isso é muito ruim. Isso aí é algo que traz muito sofrimento na vida da gente. Então é preciso que nós tenhamos cuidado com isso também, que nós saibamos trabalhar tudo isso dentro da nossa vida. Esse sentimento de ambicioso que está dentro de nós, que não sacia nunca. Às vezes a gente sai e compra coisa que nem precisa, que nem necessita. Tudo para satisfazer, sabe, essa ansiedade que vem dentro de nós, que existe dentro de nós, é uma sensação de impotência. Se a gente não estiver comprando, não estiver cheio, com sacolas cheias pelas mãos, parece que não está perfeito. Então é necessário que nós trabalhemos isso, que nós administremos isso na nossa vida. Então, que essa administração venha trazer a presença de Deus para dentro da nossa vida. E que isso, ela venha através de um diálogo com Deus. Tem tanta coisa que nós podemos fazer que nos traz bem-estar. Quantas e quantas coisas. O relacionamento com os nossos irmãos. Como que é gostoso a gente se vê ali numa roda de amigos, conversando coisa boa. Não vamos conversar, porcariada. Vamos conversar coisa boa. Rir. Trazer lembranças dos tempos passados. Como que é gostoso uma boa prosa, uma boa conversa. É a coisa mais deliciosa do mundo. Uma conversa saudável. Quando nós nos reunimos numa roda de amigos, e nós começamos a conversar, trocar ideias, trocar informações, coisas boas, sem má intenção, sem, assim, tudo na boa intenção. Isso é muito bom. Isso é a plena revelação do amor ao próximo. Viver esse relacionamento saudável é a revelação do amor ao próximo. Nós estamos vivendo esse mandamento que Jesus Cristo nos fala, para que nós também amemos as pessoas, como está escrito. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior que esse não existe. Relacionamento com as pessoas. Muitas vezes a gente se aproxima das pessoas, nós nos aproximamos das pessoas ou para nos exibir, ou porque nós estamos precisando da pessoa. Isso é errado, isso não pode acontecer. A gente tem que se aproximar das pessoas por prazer, sabe? Porque nós amamos as pessoas, porque nós temos uma consideração especial pelas pessoas. E daí nós vamos dentro daquilo ali. Quanta coisa boa surge
quando nós estamos reunidos com os nossos amigos. Quanta coisa boa, quanta coisa é resolvida às vezes, quando nós estamos conversando com os nossos amigos, né? numa roda de amigos, sempre na boa intenção. Acontece muita coisa boa, muita coisa de Deus acontece. E nós precisamos viver isso. Às vezes nós vivemos trancados dentro da nossa casa, nós não nos relacionamos com ninguém. Às vezes tudo parece um peso para a nossa vida. Ah, mas fulano, né? Daí a gente tem que fazer isso. Viu? Toma um café, um pão com manteiga, não precisa tanta coisa não. Mas o gostoso de tudo é a prosa, é a conversa, é o relacionamento que vai acontecer ali. Isso é a revelação desse mandamento, do segundo mandamento que diz Jesus Cristo. Precisamos viver isso, precisamos resgatar isso para a nossa vida. Que Deus, Ele nos faça, né, através da sua palavra, a entender essas coisas, que nós possamos acolher essa orientação de Deus para que nós entendamos essas coisas e vivamos num mundo melhor, num mundo mais solidário, mais compreensivo. Vamos pedir a bênção de Deus, meu irmão, minha irmã, para nós encerrarmos mais esse dia de reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós a bênção do nosso Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nos cumule de sabedoria e de todo o bem, para que nós vivamos numa sociedade perfeita. Amém.